bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Miguel Campos, presidente do IFL de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Miguel. Olá, Bruno. Tudo bem? Miguel, obrigado você ter aceitado o convite aqui do podcast do Instituto Miss Brasil. E o tema da nossa conversa será o 4º Fórum Liberdade e Democracia, realizado pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Eu queria começar essa conversa, Miguel, te perguntando, me parece que o caráter do evento esse ano ele foi mais para o lado empreendedor, empresarial, junto com tecnologia, do que as edições anteriores, que havia uma preponderância em discutir temas afeitos à liberdade de mercado, etc. Eu queria então que você falasse sobre o tema, né, que será o tema do evento desse ano, e essa mudança na temática e na abordagem feita pelo Fórum Liberdade e Democracia. Perfeito, Bruno. Obrigado pela oportunidade aqui de estar falando nesse podcast. A nossa ideia, né, nos últimos fóruns, a gente tratou mais, como você bem falou, da sociedade aberta, né, do livro do Karl Popper, alguns temas mais vinculados ao liberalismo em sentido amplo. Nesse evento, a gente trouxe o tema da era da disrupção. Primeiro porque a tecnologia hoje, né, e você deve concordar comigo, é o tema que mais circula hoje nas rodas, seja na sociedade civil, seja no ambiente acadêmico, né, seja nas escolas, né, ou seja, o tema tecnologia é um tema hoje preponderante na sociedade. Né, então a gente pensou, né, num segundo momento, de tratar esse tema de tecnologia, né, sobre um contexto e que nos permitisse falar de liberdade também. Né? Então a gente vai ter nos painéis mediadores que são liberais e eles vão empurrar os temas de liberalismo um pouco dessa roupagem da tecnologia, né? Que é um tema hoje bem atual, né? E deve centralizar os debates aí no fórum. Pois é, um outro elemento distintivo, né, do evento é justamente esse, né? Dessa vez vocês decidiram trazer pessoas do mercado, vinculados diretamente à tecnologia, para serem provocadas com essa abordagem das ideias da liberdade. Eu queria que você explicasse um pouco mais isso. Quer dizer, por que vocês tomaram essa decisão? Isso. A gente imagina que em conquistar pessoas novas, trazer pessoas novas para o liberalismo. Né? Os eventos que a gente fazia anteriormente, que eram feitos também nos outros IFLs, no próprio IE, lá com o Fórum da Liberdade, eram eventos exclusivamente para liberais e pessoas interessadas na causa. Né? A nossa ideia com esse evento é trazer pessoas também de outros espectros ideológicos, e aí a gente brifar muito bem esses mediadores, que são mediadores liberais, e a gente vai trazer o Fernando Urich, por exemplo, que você conhece bem, né? A gente participa do Mises Brasil, né? A gente vai trazer o Eduardo Wolff também, que é um jornalista muito adepto das nossas ideias liberais, né, para justamente trazer a temática do liberalismo, da regulação, né, da intervenção do Estado na economia e na tecnologia, para que a gente possa abordar, né, essas temáticas de uma forma diferente e como a gente tem organizado esses painéis, eu não tenho dúvida nenhuma que vai dar certo. Cada dia mais a discussão em relação à intervenção do Estado nessa economia digital, especialmente os aplicativos, já teve um momento de pico com aquela coisa do Uber versus táxi, né? E recentemente esse assunto foi retomado de uma forma negativa com a tributação nos serviços de streaming, né? Basicamente Netflix, Spotify, entre outros. Tá? E quem apareceu de uma forma um tanto negativa nesse processo todo foi o prefeito de São Paulo, João Dória, que é um dos nomes confirmados. Não é? Como é que vocês vão lidar com como é que vocês vão inserir esse debate, aproveitando a participação do prefeito, que apareceu e foi muito criticado pelos liberais, justamente por defender a tributação para esses serviços, Miguel? Perfeito. A ideia nossa de convidar o João, né, anteceder um pouco esse movimento, mas eu acho que esse movimento dele, no sentido de tributar nessas empresas, ajudou muito, né, no que a gente quer passar no fórum. Para fazer as perguntas, fazer o Q&A do João Dória, porque primeiro ele vai ter 30 minutos de fala livre, né, que a gente briefou ele para ele falar sobre a temática de tecnologia e também explicar o porquê da tributação.
a gente chamou o Hélio Beltrão, né, que também você conhece bem, né, e a gente tem certeza que o Hélio vai conseguir, nesse tempo que ele tem fazendo perguntas para o João Dória, né, tirar dele os motivos e também fazer com que as pessoas tenham a real ideia do problema que é você tributar essas novas tecnologias. A escolha dos palestrantes, desses empresários que vão falar, qual critério que vocês utilizaram para escolher os nomes que estarão presentes, né? Só para falar alguns aqui, o Sérgio Rial, do presidente do Santander, Fábio Coelho, da Google, Alex Shapiro, ou Shapiro, não sei como é que se pronuncia esse SZ, da Amazon, Thales Gomes, da EasyTaxi, Felipe Miranda, da Empíricos, Cláudio Sasaki, da Geek, Cristina Bonner, da Global Web e João Canhada, da Foxbit. Da Foxbit, Como é que vocês chegaram a esses nomes? Que critérios vocês utilizaram para fazer o convite para essas pessoas? Primeiro, a gente pensou em 3 painéis, né, básicos, falando de 3 macrotemas diferentes. Tá? O primeiro painel vai ser um painel sobre fintechs. Tá? E como a gente valoriza aqui muito os debates nos fóruns aqui de São Paulo, nos fóruns aqui a gente não dá espaço para os palestrantes falarem livremente antes da mediação, ou seja, os fóruns, desde o início do painel, eles são mediados, né, tem perguntas feitas, né, ou seja, a gente consegue pautar o debate, né, então a gente escolheu pessoas que têm visões diferentes sobre o assunto. Convidamos o Sérgio Rial, né, que representa uma grande instituição, que teoricamente é contra esse surgimento de fintechs, né, e ele prontamente aceitou o convite, foi uma pessoa que foi falar nos eventos semanais do IFL, né, tem uma boa oratória e acho que vai contribuir bastante com o debate, com ideias diferentes. Miguel, só explica o que é o Fintechs para o ouvinte que não sabe. Claro. Não, Fintechs são todas aquelas empresas de tecnologia ligadas ao sistema financeiro, né, ao mercado financeiro. Eles trazem novas tecnologias aplicadas a meio de pagamento, a conta corrente, né, e tem feito várias inovações nesse sentido. Perfeito. E para debater com o Sérgio, a gente trouxe o Felipe Miranda, que é da Empíricos, né, que ele estuda muito sobre o tema, já deu algumas palestras sobre isso e é defensor da temática da fintech. E trouxemos também o João Canhada, né, para falar um pouco sobre criptomoedas inserido nesse cenário, né. Então a gente entende que com esses palestrantes, mediado pelo Fernando Urich, que é uma pessoa que entende muito desse assunto, a gente vai conseguir ter uma abordagem legal desse painel. O segundo painel que a gente vai abordar vai ser, a gente chamou de destruição criativa. Nesse painel a gente chamou o Alex Shapiro, o da Amazon, o Fábio Coelho do Google e o Thales Gomes da EasyTaxi, e a nossa ideia é justamente pautar o debate no sentido de como as novas tecnologias vão se relacionar com as pessoas e com os governos, né? Então a gente vai estar escolhendo ainda quem vai mediar esse painel, né, mas deve ser uma pessoa também voltada às ideias liberais para que paute o debate no sentido que a gente entende que é o correto, né? E o terceiro painel, que vai ser o painel de inovação, governo e tecnologia, a gente convidou o Daniel Annenberg, que é um secretário de tecnologia do Dória, né, que representa o governo nesse painel. Apesar de ser uma pessoa muito ligada ao setor, ele fez o poupa-tempo, né, então uma pessoa que inovou no setor público, né, por incrível que pareça, e trouxemos o Uber, né, o Daniel Mangabeira, que é o VP de Relações Públicas do Uber, né, que hoje, ainda mais com essas votações no Senado, que o Uber está sendo submetido, né, nada melhor do que o Uber para discutir num painel que você tem o governo representado, né. Trouxemos também a Cristina Bonner, que é da Global Web, que é uma pessoa muito próxima do Instituto, tem uma visão liberal, né, e tem uma empresa grande de fornecimento de software, né, e trouxemos também o Cláudio Sasaki, né, que tem aquele fornecimento de um serviço de educação, né, totalmente digitalizado, que é a Geek, né, que também sofre com alguns problemas com a intervenção do governo. E esse painel vai ser mediado pelo Eduardo Wolff, que é uma pessoa que é muito adepta das ideias liberais, já é carimbado nos fóruns aí por todo o Brasil, né? Eu tenho certeza que ele vai pautar o debate nessa ideia para a gente discutir um pouco da regulação do Estado na tecnologia, tá? Então a gente
como você pode perceber, a gente trouxe pessoas do setor de tecnologia, que tem tudo a ver com a temática do fórum, mas sempre com uma roupagem de liberalismo, né, no evento, para a gente não perder um pouco a nossa característica. Agora, por que vocês quiseram enfatizar no evento deste ano a tecnologia, Miguel? Justamente pelo fato que eu comentei anteriormente. Acho que a tecnologia hoje ela está nos debates em qualquer lugar, né? A tecnologia hoje, pelo menos aqui no Instituto, nos surpreende muito. A gente tem feito muitos eventos com startups, e a gente entende que as pessoas do Vale, pessoas do setor de tecnologia, são liberais, né? Às vezes eles não sabem que são liberais, né? Mas eles têm um aspecto ideológico muito parecido com o nosso. Né? Tem aquela vocação empreendedora que a escola austríaca bate muito, né? Eles são pró-mercado. Exatamente. Então, a gente acredita que essa temática de tecnologia a gente vai trazer uma nova visão sobre o liberalismo para essas pessoas. Miguel, eu imagino que quando vocês organizam um evento, né, repito, essa é a 4ª edição do Fórum Liberdade e Democracia, vocês têm na cabeça não só o evento em si, mas aquilo que vocês pretendem atingir depois do evento. Né? Então, qual é o objetivo, ou quais são os objetivos, né, as finalidades que vocês pretendem alcançar realizando esse evento, provocando esse tipo de discussão voltada à tecnologia? O objetivo dos fóruns, dos IFLs, e aí eu posso falar um pouco sobre o IE também, que eu fui associado lá, é sempre a gente impactar a sociedade. Né? Os institutos, eles infelizmente não têm espaço para todo mundo, porque a gente tem um ciclo de formação bastante individualizado, né? E o fórum é o nosso momento, né, para a gente trazer um pouco dos ideais que a gente tanto defende lá dentro do Instituto para a sociedade. Né? Então, o nosso objetivo ao fim desse evento é que todas as pessoas que vão lá, e o legal de eu mencionar também esse ano, Bruno, é que tem muitas pessoas dessas empresas, do que os CEOs vão falar, por exemplo, pessoas da Amazon, do Google, que são funcionários, colaboradores, empresas que vão no evento. Né? Então, é mais um momento para a gente trazer as ideias liberais para pessoas que não conhecem. Né? Eu acho que a gente tem um momento único hoje no Brasil, né, ainda mais com uma eleição próxima, né, da gente dar uma renovada nos nossos quadros. Né? Então, é um momento único para as ideias liberais atingirem o maior número de pessoas, e nada melhor do que trazer uma temática que é comum a todos os aspectos ideológicos e trazer uma roupagem para ela de liberalismo. Né, que esse é o nosso objetivo e tenho certeza que vai dar certo. Miguel, para encerrar, o trabalho, né, do Instituto de Formação de Líderes é, como o próprio nome já diz, formar líderes empresariais, jovens lideranças empresariais em São Paulo. Né? Eu já conversei com outros presidentes do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo e há não só essa vocação, mas esse objetivo. Além desse trabalho de formação interna, vocês têm feito algum outro trabalho público como o Fórum de Liberdade e Democracia, ou continua sendo mesmo a missão do Instituto, essa missão endógena de formar lideranças? Muito legal essa sua pergunta, Bruno, porque justamente a gente focou o planejamento estratégico para os próximos 5 anos, e aqui eu estou falando apenas do IFL de São Paulo, para que os associados eles não só esperem ocupar os cargos de liderança nas suas organizações ou na política, mas comecem a impactar agora. Né? Então, a gente hoje temos alguns projetos que os associados participam, eu posso citar 3 deles aqui. O primeiro que a gente chamou de um projeto que é Núcleo de Defesa do Livre Mercado. O IFL São Paulo tem um blog quinzenal no portal Infomoney, que é acessado por mais de 1 milhão de pessoas mensalmente. Né, e a gente tem tido bons retornos lá, inclusive pautado decisões de juiz. Tem um exemplo do Meyer, que é o dono da Tecnisa, né, o principal acionista. Ele foi num evento nosso palestrar e a gente pediu para ele escrever um artigo falando sobre o distrato e o problema que isso causava para as incorporadoras. Né, a gente escreveu um artigo junto com ele, né, para justamente falar sobre a temática liberal nesse contexto. E isso pautou uma decisão de um juiz, né, em segunda instância, dando ganho de causa para a Tecnisa, né, e respeitando o contrato firmado da Tecnisa com o comprador do imóvel. Né, isso foi muito legal aqui para a gente, mostrando que o nosso blog está sendo bastante acessado. Fora isso, nós vamos começar no que vem com também umas colunas mensais no Estadão,
tá? Do IFL, e temos escrito também alguns artigos para veículos como Valor Econômico e Folha de São Paulo. Tá? Esse é o primeiro projeto. O segundo projeto que a gente tem trabalhado muito chama Acelera São Paulo, e nós temos trabalhado em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, aproveitando que o Paulo Webel aqui, que é um associado honorário do IFL de São Paulo, está à frente da Secretaria de Gestão, e esse projeto a gente está em parceria com a Endeavor, tentando diminuir o tempo de abertura e fechamento das empresas na cidade. Tá? Então é mais uma forma do IFL impactar também na política e na gestão pública. E o terceiro projeto que a gente tem chamado a atenção, que tem dado certo, chama Educação Empreendedora. Né? Esse projeto a gente vai nas periferias de São Paulo e dá aula sobre empreendedorismo e sobre carreira para jovens que não tiveram as mesmas oportunidades aqui que as pessoas do IFL. Essas aulas são dadas pelos próprios associados do Instituto, né, e tivemos um impacto enorme, mais de 600 jovens impactados. A gente sempre entrega livros do Instituto Mises Brasil e também livros produzidos pelo IFL. Né, então, são oportunidades que a gente tem, além do fórum, né, de ajudar os associados na formação, mas também impactar a cidade de São Paulo e, por que não, o país. Miguel, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu desejo um ótimo evento para vocês. Por favor, faça um convite para os nossos ouvintes. Claro. Pessoal, eu espero todo mundo no Fórum Liberdade e Democracia, a 4ª edição, que vai acontecer no dia 13 de novembro, a partir das 13h30 no Hotel Unique. Né, qualquer dúvida, pode contatar no e-mail presidente@iflsp.org. Espero todos lá. Obrigado, Bruno. Obrigado. Eu também vou colocar o link para quem quiser fazer a inscrição, comprar o ingresso pelo site, tá? Miguel, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado, Bruno. Um grande abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.